Hoje teve Trump em estado puro. O presidente dos Estados Unidos afirmou que está considerando impor novas tarifas aos países que forem contra a ambição dele de anexar a Groenlândia, né? A pressão dele está só aumentando nesse sentido. Algumas potências europeias já se manifestaram contra e mandaram suas tropas para lá. E ele também fez um post na rede social em português, Travassos, dizendo claramente aos imigrantes, abre aspas, se vier para os Estados Unidos para roubar americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar que você veio, fecha aspas. É o puro Trump e o jogo tem que ser sempre com as regras dele? Quando ele foi eleito, eu disse aqui na bancada, na parte da manhã, né? A eleição do Trump foi eleito, o mundo passa a ser um lugar mais perigoso. Ele é isso, ponto. E aí você tem que entender a cabeça do cara, e ele fala muito daquilo que uma parcela do povo americano acredita, né? Da superioridade americana, enfim. E ele tá jogando para sua plateia quando ele ataca o imigrante. Ele prometeu isso, é uma plataforma de governo do cara, falou, olha, eu não quero, você tá roubando o emprego, né, do americano, você tá vindo para cá, você tá trazendo entorpecente, você tá cometendo crimes e eu vou limpar a América. Isso é cruel demais, né? Porque você imagina, né, o que nós estamos acompanhando, né, já o que? Um ano e pouco que a gente está acompanhando os aviões chegando com brasileiros, né? Sim. E é uma coisa dramática. O cara caça você no meio da rua, bota você no avião e vem embora. Mas assim, você tá ilegal no país dele e a regra do jogo é dele. E essa história da Groenlândia é questão estratégica, do comércio, de defesa. Ele precisa disso e está lutando pelos seus interesses. A gente está numa briga, né? Você tem a Rússia querendo um pedacinho lá da Ucrânia, você tem a China por enquanto quieta, mas logo já vai buscar o seu pedacinho lá de Taiwan e vai ficar com a parte, né, da parte da África. A gente tem uma movimentação, né, geopolítica que é inacreditável, o que está todo mundo se arranjando. As grandes potências estão buscando um novo comércio, a gente está vivendo, Alan, eu não sei, eu não sou o melhor cara para analisar isso, mas do que eu tenho ouvido de alguns, né, o cara que tem direito internacional, especialista nisso, a gente está num novo arranjo, que seria uma nova ordem mundial, que a gente só vai enxergar daqui a alguns anos, quando você olhar para o passado e falar assim, ó, aquele desenho lá com o passo do Trump, o passo do Putin, né, a união da União Europeia com o Mercosul, isso tudo foi um rearranjo do que a gente tem hoje como acordo. Roberto, um minutinho pra gente fechar, mas o Trump fez novas ameaças aos imigrantes e tarifas, né? Um resumão do que é o presidente dos Estados Unidos. Pois é, não é novidade a ameaça, mas de fato é uma situação bastante, ele fala muito mais para o público interno dele. Esse tipo de ameaça é algo que ele se cacifa com uma base de eleitores que o elegeu com base num discurso de xenofobia, não é contra os imigrantes, que aliás foram aqueles que construíram e fizeram a América o que ela é. Aliás, também são os imigrantes, essa diversidade de povos que fez o Brasil, né? Então, os processos de migração estão na origem de todos os países, né? Portanto, é um direito humano a migração, é um direito da pessoa buscar uma qualidade de vida melhor nos diferentes países e que o faça se considerar que isso vai lhe trazer um futuro melhor. Agora, importante no caso dos Estados Unidos nesse contexto, que fiquem atentos e o façam legalmente, porque a situação de fato não está boa para as pessoas que estão tentando uma vida melhor de forma ilegal, entrando lá de forma ilegal. Então, não façam isso, porque não anda boa a situação nos Estados Unidos. Agora, sobre a questão da Groenlândia, eu queria dizer, Alan, que ali o que está em disputa são mesmo os minerais críticos, né? Os minerais raros, porque se você, por exemplo, pegar hoje as terras raras, a China hoje concentra metade da produção do mundo e praticamente 100% do refino, da capacidade de refino. Ela usa isso muito para impor condições aos Estados Unidos.
O Brasil hoje é a terceira maior reserva de terras raras, mas produz muito pouco, só tem uma mineradora atualmente em operação no país, em Goiás, a Serra Verde. E o lítio, a China é a principal produtora de lítio, o Brasil passou a explorar em grande escala com a abertura da mina Sigma Lithium, inclusive aqui no norte de Minas. Portanto, os minerais críticos estão ali na Groenlândia, os Estados Unidos está de olho nisso e a Europa não quer saber de ter ali no seu território um tipo de violação do direito internacional, como aconteceu no caso da Venezuela. Portanto, é um momento de bastante tensão, esse momento de transição que o mundo está passando aí nessa reconfiguração de blocos. Como aconteceu na Ucrânia, né, Berta? Como aconteceu. E também como ocorreu. A Ucrânia foi invadida. Eles estão roubando o território da Ucrânia. E a gente não vê aí nada tão forte capaz de impedir isso, o senhor Vladimir Putin, que continua avançando e tirando vidas no território ucraniano.